Olá, amigos. Vamos iniciar nossa aula sobre a poluição do solo, da nossa disciplina de controle ambiental da poluição. Vamos ver aí os principais usos do solo. Por que o solo é mais utilizado? Ele é utilizado para a nutrição da vida vegetal, ele é utilizado para a fundação para edificações, aterros e estradas, ele é utilizado como elemento a ser extraído, utilizado em construções e manufaturas de objetos diversos, quer dizer, ele é também matéria-prima de muita coisa, né? Por exemplo, argila aí. Armazenamento de combustíveis fósseis, né? Que o solo é o armazenamento de combustível fóssil. Abaixo do solo nós temos combustível fóssil, no caso petróleo. Ele armazena água nos lençóis freáticos e, principalmente, coloquei até em caixa alta com destaque, o solo é utilizado para a agricultura, é a principal atividade de utilização do solo. Vamos falar agora sobre os danos que podem ser causados no solo. O principal dano ao solo é a erosão. O que é erosão? É a remoção do solo, por vários motivos. Pode ser pelo vento, pela ação humana ou pela ação da chuva. Pode ser eventos naturais ou antrópicos. Essa remoção pode ser causada, por exemplo, alteração no relevo, levando-se aos riscos de assoramento dos rios. Essa remoção, a erosão pode causar diversos outros fatores aí, porque ela pode, por exemplo, causar até mesmo um acidente ambiental, por exemplo, o deslizamento de terras através da erosão. Mas vamos lá. Práticas recomendadas para se evitar a erosão. O que eu posso fazer para evitar a erosão? A principal atividade para evitar a erosão é a manutenção da cobertura vegetal. Quer dizer o que? Se eu manter a vegetação, as próprias raízes da vegetação vai segurar o solo. Eu posso utilizar também árvores como quebra-vento. Às vezes tem um lugar assim onde o vento bate muito forte numa montanha e ela está causando desgaste daquela montanha. Eu posso fazer uma plantação assim, como fosse um corredor, um muro na frente daquela montanha, evitando que ela seja desgastada pela ação do vento. Cobertura do solo com serragem também é uma possibilidade, não muito utilizada, que seria você cobrir o solo com restos de vegetais para que o solo não se erodice, não seja, não seja efeito da erosão aí humana ou antrópica. Danos ao solo. Outra maneira que eu tenho aí para controlar a erosão, a curva de nível. O pessoal da engenharia civil conhece muito bem a curva de nível. As plantações, às vezes, ou plantações ou construções em escalas de acordo com a altura do terreno, né? Fazendo como fosse uma escada, evitando assim que a água corresse num único sentido, de cima para baixo, não é? O pessoal da engenharia civil domina muito bem isso. Nós temos o pessoal também aí que tem contato direto com o solo, os engenheiros que trabalham com agrimensura, né? A canaleta para desvio das águas, é, normalmente com uma curva de nível ela vem acompanhada por essas canaletas, por onde a água caminha, de maneira a evitar sim que ela desça de maneira vertical, né, carregando o solo para baixo. Muros de arrimo, aí tem muros de arrimo, muro de contenção, tem várias ações que a gente pode fazer para evitar essa erosão do solo. Essa é uma área bem específica da engenharia civil. O pessoal da engenharia deve dominar muito sobre isso. Outro grande dano ao solo é a disposição incorreta de resíduos sólidos, que seria a poluição do solo. Essa disposição incorreta de resíduos no solo pode levar ao quê? A infiltração de metais pesados, que pode levar à contaminação do solo e da água, a mudança na composição do solo e sua fertilidade, quer dizer, o solo pode deixar de ser fértil, pode empobrecer o solo, a contaminação dos lençóis freáticos através da lixiviação. A gente já viu sobre a lixiviação em outra disciplina, que é a questão da lavagem dos nutrientes, a retirada dos nutrientes do solo através do movimento da água, da chuva, que carrega do solo todos os nutrientes, levando para baixo os nutrientes, aí deixando o solo empobrecido. Qualidade do solo, então, deve ser mantida levando em consideração os seguintes critérios. Como é que eu vou saber qual que é a qualidade do solo? Como é que eu vou medir a qualidade do solo? Para mim medir a qualidade do solo, eu tenho que saber qual que é a vegetação que tem naquele solo. De acordo com o tipo de vegetação, é uma certa qualidade do solo. Com a topografia, o relevo daquele solo,
a permeabilidade, a capacidade daquele solo permitir a entrada ou não de água, a localização da zona saturada. Daqui a pouco a gente vai ver o que é a zona saturada aqui. A gente vai perceber qual é a ação dessa zona aí. A gente coloquei aqui embaixo que é a zona saturada. Deixa eu dar melhorar um pouquinho a visualização. Que é a zona que restringe a camada do solo, que se caracteriza por apresentar seu espaço poroso totalmente ocupado pela água. Seria a localização de todo aquele lençol de água debaixo do solo. Vou mostrar uma imagem aqui, ó, a seguir, que vai mostrar bem essa zona saturada. Olha para você ver a composição do solo. Nós temos aqui a composição do solo, a sua permeabilidade, o tamanho dos seus glânulos que formam o solo. A gente vai ver a zona saturada, que é essa zona aqui onde o espaço está completo e preenchido pela presença da água, é que às vezes nós chamamos de lençol freático, tanto é que aquele nível de água ou freático, que é o nível da água, o lençol freático, é a zona saturada do solo, onde todas as partículas do solo estão imersas na presença da água, tudo bem, gente? Essa água chegou até aqui pela infiltração, porque esse solo aqui tem uma certa permeabilidade, tudo bem? Então a gente pega aqui nas primeiras na zona não saturada, nós temos os poros aqui, que é a porosidade do solo, tem os glânulos do solo e água em pequena quantidade. Vai descendo o solo, vai aumentando a quantidade de água entre os poros do solo, até os poros do solo fica totalmente preenchido aqui nessa zona saturada do solo, preenchido totalmente pela presença da água. Tudo bem, gente? Fontes de poluição do solo. Além das fontes naturais, pode-se destacar a poluição advinda das atividades humanas, que é a principal atividade poluidor do solo. Normalmente o solo é poluído pela ação do homem. É claro que ela pode ser natural, pode acontecer isso de maneira natural, mas normalmente é pela ação humana. A poluição decorrente da disposição de resíduos domésticos, hospitalares e industriais seria o lançamento do lixo de maneira inadequada no solo. A poluição decorrente da urbanização e ocupação do solo, o excesso de pessoas ocupando o solo. A poluição decorrente de atividade agropastoril, aí a gente vai pegar a questão da poluição referente ao uso de agrotóxico ou às vezes a pastagens. A gente vai ter às vezes a compactação do solo pelo pisoteio do gado, né? E há várias outras atividades. Poluição decorrente de atividades extrativistas, né? Poluição decorrente de acidentes no transporte de cargas. Eu até coloquei na apostila, quem tem a apostila vai ver que na apostila tem uma parte da apostila falando sobre a poluição decorrente de atividades de transporte de cargas. Origens da poluição do solo. A poluição do solo pode ser de duas origens, pode ter duas origens, pode ser de origem natural ou de origem antrópica, derivada das atividades humanas. Essa origem natural é associada, por exemplo, ao terremoto, a vendavais, a inundações, são ações da natureza causando a poluição do solo. Mas, como eu já disse anteriormente, o mais comum é a poluição do solo devido às atividades humanas, né? A disposição de resíduos, a urbanização, a ocupação do solo. A gente já viu agora há pouco todos os motivos dessa poluição de origem humana. E as técnicas que eu posso utilizar para o controle do solo? Existem técnicas que são preventivas, outras que são corretivas. As técnicas preventivas, elas evitam a ocorrência da poluição. E as corretivas é aquela que já aconteceu mesmo a poluição e a gente vai ter que minimizar o impacto dela, né? A gente vai ver aqui daqui a pouco quais são essas técnicas. A primeira técnica aqui de controle é a seleção dos locais e das técnicas mais apropriadas para o desenvolvimento das atividades humanas. Então, quer dizer, uma técnica preventiva. Antes de realizar uma atividade humana, selecionar o melhor espaço, do melhor solo para desenvolver aquela atividade. Segunda técnica, avaliação criteriosa do local escolhido para cada atividade, considerando o uso e o tipo de solo, levando em consideração o relevo, a possibilidade de ocorrência de inundações e as características do subsolo, a proximidade dos cursos de água. Então, conhecer bem o lugar onde a atividade vai ser desenvolvida, antes de a gente desenvolver aquela atividade naquele espaço. Outra técnica que a gente vai ver aqui, olha, é a execução de sistema de prevenção de contaminação das águas subterrâneas. Então, antes de agir naquele espaço, desenvolver ações de prevenção a fim de evitar a contaminação no lençol freático. A implantação de sistemas de prevenção de erosão, tais como a alteração da declividade de um lugar, a fim de não causar erosão naquele lugar, operação de curva de nível. A gente vê em grandes empreendimentos, às vezes, essas ações, né, de prevenção dessa erosão. Por exemplo, vai construir uma empresa num lugar que às vezes tem uma certa altitude, primeiro faz uma terraplanagem,
faz as curvas de nível, faz a drenagem local e às vezes é necessário, comumente é necessário o plantio de vegetação, né? Então tem várias ações de prevenção da erosão do solo. Minimização dos resíduos industriais, aí a gente vai falar de ações sustentáveis, né, como por exemplo a reciclagem, é uma das técnicas de controle, e a disposição correta do lixo. Ok, pessoal? Vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês as diretrizes para o gerenciamento de resíduos sólidos. Não é? Quais são as diretrizes para o gerenciamento de resíduos sólidos? Prevenção por tecnologia, adoção de tecnologias limpas, a implantação de processos de reciclagem, isso está lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, otimização da operação de coleta, segregação, manuseio e transporte, estocagem de resíduos, adoção e armazenamento dos resíduos sólidos, otimização da disposição final através do tratamento de resíduos para redução de volume e periculosidade. A gente viu sobre o exercício sobre a periculosidade dos resíduos já em outras disciplinas. A busca de soluções para a recuperação de áreas de depósitos e locais. É, a implantação de programas de monitoramento de áreas e depósitos de resíduos e aterros. Então, essas diretrizes são ações que devem ser seguidas no gerenciamento do resíduo sólido, a fim de impedir que ele venha contaminar o solo. Ok, pessoal? Nós estamos finalizando a nossa aula aí, ó. Deixei a dica para vocês aquele dia na aula e deixo novamente que o filme Césio 137, O Pesadelo de Goiânia, que é o acidente do Césio em Goiânia, que é aí um elemento radioativo. Né? A gente vai ver, é bem legal esse documentário, está aí presente, só você copiar esse título que eu coloquei aqui, copiar e colocar ele no YouTube, você vai encontrar o filme sobre o Césio, é um filme bem antigo, 1990, mas que é bem legal e traz muita informação. Qualquer outra dúvida, pessoal, deixa aí os meus contatos para alguém que quiser entrar em contato comigo. Não é? E vamos aí finalizar nossa aula sobre a poluição do solo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.